Olá, caros alunos, sejam bem-vindos e é um prazer estar com vocês mais uma vez nesta aula que vamos abordar o assunto apuração de resultados, continuando aí o nosso curso. E basicamente, como é apurado o resultado da empresa? Ele é o confronto entre receitas e despesas que a empresa tenha ao longo do exercício social. E nós sabemos que essas contas de receitas e despesas, elas são contas transitórias ou temporárias, porque ao final do exercício social, que é o período de um ano em que a empresa apura o seu resultado, elas são encerradas para compor o resultado do exercício, e aí no ano seguinte elas começam novamente, mas aí a partir do zero, com saldo zerado. E nós vamos estudar justamente isso hoje. E o mais importante, porque é um assunto muito importante, principalmente para quem está iniciando os estudos, que são os regimes contábeis. Nós vamos ter dois regimes, o regime de caixa e o regime de competência. E a contabilidade, para registro das suas operações, ela utiliza o regime de competência, para que ocorra uma maior transparência dos dados da empresa, das informações do seu patrimônio. E basicamente, o que é que ocorre? O regime de caixa, ele vai utilizar para apurar o resultado somente recebimentos e pagamentos. Observe que aí é como se fosse um fluxo de caixa, porque eu só considero entrada ou saída de caixa. Já no regime de competência, não. Ele vai reconhecer um resultado econômico, que é o confronto entre receitas e despesas, que ocorrem de acordo com o fato gerador, independentemente se houve recebimentos ou pagamentos. Então, por exemplo, a empresa vendeu mercadoria a prazo, observe, ela não recebeu dinheiro, então ela não é contabilizada no regime de caixa, mas ela é contabilizada no regime de competência, para que a empresa registre aquela venda e, além disso, registre o valor a receber, porque se ela não registrasse nada, como é que ela ia ter controle do que ela vendeu, bem como do que ela tem a receber? Observem que pelo regime de competência, esse controle ele é bem mais detalhado e traz a real situação patrimonial da empresa. Se eu for lá olhar qual o resultado dela, eu já vou ter uma receita. No regime de caixa, como não foi recebido, não teremos. E, na verdade, ela teve uma venda a prazo. E, caros alunos, Felipe, quando é que ocorre o fato gerador? De uma venda de mercadorias é com a entrega da mercadoria ou a sua movimentação. A prestação de serviço é quando o serviço é prestado. Felipe, quando ocorre uma despesa de salários, quando o funcionário trabalha durante o mês, o fato gerador é o mês, no final do mês a empresa registra a despesa de acordo com o regime de competência e outras despesas que ela tem. Tranquilo? Agora nós vamos detalhar tudo para vocês. Vamos lá para a tela. Então, pessoal, vamos aí estudar a apuração do resultado, que basicamente esse resultado ele é um resultado, olha aqui, um resultado econômico, que ele vai ser o confronto entre receitas versus despesas. E aí nós sabemos, se a receita for maior do que a despesa, nós temos um lucro. Se a receita for menor do que a despesa, nós temos um prejuízo. Essas contas, receitas e despesas, pessoal, são contas de resultado. Elas são contas unilaterais, nós já estudamos. São aquelas contas que só admitem um tipo de registro. Ah, Felipe, as receitas são de natureza credora. Então, elas só admitem crédito, é a regra, pessoal. É a regra. E as despesas são de natureza devedora. Então, elas admitem débito somente. Claro que essa regra, pessoal, ela tem o quê?
Ou seja, receitas é crédito, despesas é débito. Essa é a regra, pessoal. Mas existem exceções. Ou seja, quando é que a receita ela vai ser debitada, que é que diminui o saldo, e a despesa vai ser creditada. Isso vai acontecer justamente quando ocorrer o quê? O encerramento das contas, como eu falei, ao final do período, ou quando ocorrer erro de escrituração. Ah, Felipe, entendi. Então vamos lá, ó. Vamos supor que a empresa ela tenha lá, tá? Vamos colocar exemplos aqui. Vamos colocar aqui um exemplo. Ó. A empresa receita de vendas no valor de 1.000. Então a empresa vai registrar o quê? Vamos supor que essa venda ela foi à vista. Então se foi à vista, entrou dinheiro, debita a caixa e como é uma receita, credita. Receita de venda no valor de 1.000. O espaço está pouco aqui. Pronto. E aí, ó, receita só admite crédito. Aí, quando é que ela vai receber um débito, Felipe? Aí, vamos lá, ó. Vamos supor que eu tenho aqui a receita. Eu tenho aqui a receita de 1.000. Aí, no final do período, eu vou apurar o resultado. Nós vamos já ver isso, pessoal. Aí, basicamente, nós vamos debitar 1.000 e encerrar a conta. Claro que nós vamos ter uma contrapartida desse débito, ó. Esse débito vai ter um crédito na conta de apuração do resultado do exercício, que nós vamos fazer um exemplo bem detalhado mais à frente. Outro erro vamos supor que a empresa, exemplo, compra de mercadorias a prazo. E aí vamos lá, ó. O correto é o quê? Quando a empresa comprou mercadorias a prazo, eu tenho a entrada de um bem, estoques, então é de natureza devedora, debita, e eu tenho um surgimento de uma dívida, uma obrigação, passivo, nós creditamos. Só que ao invés de fazer isso, a empresa pensou, né? O contador, na hora de contabilizar, pensou que a compra seria uma despesa. Ele foi, ó, colocou despesa. Vamos supor que esse valor aqui é R$100. Então, ele debitou uma despesa e creditou fornecedores. Tranquilo? Beleza, Felipe. Só que, pessoal, esse lançamento está errado. Ó, despesa só debita, mas ele debitou indevidamente. Então, nós vamos encerrar essa conta creditando despesa e debitando a conta de estoques, que é a conta correta. Tranquilo? Então, aqui eu tenho o lançamento 1, que foi errado, e eu tenho um lançamento de transferência para regularizar a conta. Então, lembrem-se, receitas credita, despesas debita, é a regra. E pode usar no usual, né? Despesa é algo ruim, algo que a empresa tem que pagar, então debita,
E receitas é uma coisa boa. Acredito. E aí você deve lembrar, quando é que a receita é debitada ou a despesa é creditada, que é o inverso? Quando há um erro de escrituração ou encerramento das contas. Logo, as receitas aumentam com o crédito, porque elas são de natureza credora, e diminuem com o débito. Já as despesas, elas aumentam com o débito, porque são de natureza devedora, e diminuem com o crédito. Tranquilo? Show de bola! Vamos lá. E aí nós fizemos aí já essas informações. Pessoal, quais são os dois regimes contábeis? Então vamos lá, nós vamos estudar agora os regimes contábeis. É muito importante entender esse assunto. Como eu falei, é muito importante o aluno entender. Classificar uma conta, fazer a escrituração contábil, o lançamento contábil, entender o método das partidas dobradas, débito e crédito, e além disso é importante ele entender os regimes contábeis. Os regimes de caixa e de competência, eles são os critérios utilizados para registro das receitas e despesas em determinado período. Então, os regimes contábeis são regime de caixa e regime de competência. Lembrando, pessoal, que a contabilidade, ela utiliza o regime de competência, porque ele traz uma maior clareza para o patrimônio das empresas. E aí, basicamente, como eu falei, o regime de caixa, ele é um regime em que considera para ser registrado somente as receitas que forem recebidas e as despesas que forem pagas. Se a empresa fez uma despesa a prazo, vamos supor, despesa de salários, aí nós vamos, debita despesas de salários, credita salários a pagar. Nesse caso, o que é que ocorre? Não seria reconhecido pelo regime de caixa, porque não saiu dinheiro. Beleza? Já o regime de competência, não. O que importa para o regime de competência, pessoal, é o fato gerador da operação. Fato gerador da operação. Independentemente se houve recebimentos ou pagamentos. Tranquilo? Beleza, então o regime de competência, ele reconhece as receitas ganhas, independente se recebeu. Quando é que uma receita é ganha? Quando a empresa, por exemplo, vende a prazo e entrega a mercadoria, a receita é ganha. E a despesa é incorrida quando ocorre o fato gerador. Vamos supor, dos empregados, trabalhou o mês todo. Ao final do mês, ocorre o fato gerador da despesa e aí ele tem que reconhecer pelo regime de competência. E observe, como eu falei, que o regime de competência ele é um regime mais apropriado porque traz uma transparência para o patrimônio. Imagina para o investidor se a empresa ela tem várias despesas e receitas que são a prazo, não são à vista. Então, isso não estaria registrado na contabilidade. Por isso que o resultado da empresa, que é apurado pela demonstração do resultado do exercício, a DRE, que é o resultado econômico, ele utiliza o regime de competência. Beleza? Então, isso tem que ficar bem claro. Felipe, se na questão não disser nada, se a questão não mencionar né, pessoal? Vamos lá.
não mencionar o regime, deve-se utilizar o regime de competência. Beleza? Então, isso daí tem que ficar bem claro. E claro que nós vamos fazer vários exercícios aqui para vocês treinarem, pessoal. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, importante para a sua prova. Já traga um quadrinho. Pessoal, a receita ela foi realizada, ou seja, ela foi ganha e foi recebida. Nós reconhecemos pelo regime de competência porque foi ganha e pelo regime de caixa porque foi recebida. Claro que, Felipe, me diz aí, nas empresas eu aplico os dois regimes? Não, você só aplica um e para a contabilidade é o regime de competência. Tem que ficar bem claro. E para as questões, ele vai te trazer o regime que ele quer que você encontre o resultado, ou, na sua ausência, você utiliza o regime de competência. Tranquilo? Bora lá. As receitas realizadas ganhas e não recebidas. Se foi ganha, entra no regime de competência. Se não foi recebida, não entra no regime de caixa. Se a receita não foi ganha, não entra no regime de competência. E se ela foi recebida, ela entra pelo regime de caixa. Então, observem que, dependendo de como for, ela pode participar dos dois regimes, tranquilo? Ou somente de um regime, tá certo? E, claro, se ela não for realizada e não for ganha, ela não participa de nenhum dos dois regimes. Beleza, Felipe. Despesas incorridas e pagas. Ó, incorridas. Então, regime de competência. Se foi paga, regime de caixa também. Ela foi incorrida, regime de competência. O que é que quer dizer incorrida? Ocorreu o fato gerador. Por exemplo, a empresa contrata a prestação de um serviço para a manutenção do ar-condicionado. Prestou o serviço, a despesa foi incorrida e, por isso, deve ser registrada. Não foi paga, não contabiliza pelo regime de caixa. Não foi incorrida, ou seja, não ocorreu o fato gerador ainda, é algo que a empresa pagou antecipadamente, não entra no regime de competência. Mas se ela pagou, entra pelo regime de caixa. E nós vamos ver mais à frente, pessoal, esses casos que a empresa paga antecipado ou recebe antecipado, que é como se fosse despesas antecipadas ou receitas antecipadas. Calma, pessoal, calma, calma, calma. Não se preocupem que, como eu falei, as coisas, elas vão, os conhecimentos, os conteúdos, eles vão se encaixando. Então, nós vamos estudar de forma detalhada o que é uma despesa antecipada e o que é uma receita antecipada. O importante agora é você saber que a contabilidade ela tem dois regimes e que ela utiliza o regime de competência. E tem que saber a diferença entre os dois, lembrando que para ser reconhecido pelo regime de competência, tem que ocorrer o fato gerador da operação. A receita tem que ser ganha, por exemplo, entregar a mercadoria, prestar o serviço, e a despesa incorrida, ela tem que utilizar o serviço ou tem que ocorrer o fato gerador dessa despesa. Beleza? Show de bola. Vamos continuar, pessoal. Então, ó, vamos ver aí um exemplo. Então, vamos lá, pessoal, fazer um exemplozinho básico. Olha lá. Exemplo 1. Vamos supor que a empresa Aprovados S.A. teve as seguintes operações durante o ano de 20x0. Letra A, ele diz gastos de R$1.000. Olha aqui. Com salários dos funcionários referente ao mês de março, sendo que o pagamento somente será realizado em abril. Olha aí, a empresa, ela ocorreu o fato gerador da despesa. Então, como é que seria o reconhecimento pelo regime de competência, que é o nosso principal, pessoal? Ó. Então, olha aqui. Se ocorreu o fato gerador da despesa em março, a empresa tem que reconhecer uma despesa de salários.
no valor de 1.000. Como a despesa não foi paga, credita salários a pagar. Isso daqui quando, Felipe? Isso daqui, claro, pessoal, no mês de março, final do mês. Beleza? Então, observem que para o regime de competência, essa despesa vai ser reconhecida em março. Tranquilo? Quando for em abril, pelo regime de competência, quando for em abril, aí a empresa faz o pagamento. Então, encerra a dívida, salários a pagar, no valor de 1.000, e credita caixa pelo pagamento. Então, observem que pelo regime de competência, a despesa foi no mês de março. Já pelo regime de caixa, pessoal, o que é que ocorre? Olha lá, regime de caixa. Ele só reconhece quando ocorreu o pagamento. Quando foi feito o pagamento? Em abril. Então, ele só vai registrar isso em abril. Aí ele reconheceria uma despesa de salários no valor de 1.000. E como foi pago, salários, né? Desculpem. Como foi pago, nós teríamos aí a conta caixa no valor de 1.000. Beleza? Por isso, pelo regime de caixa, a despesa só vem em abril, no valor de 1.000. Tranquilo? Lembrando que a contabilidade utiliza o regime de competência, porque lá no final de março o investidor vai ver que a empresa tinha uma dívida. Pelo regime de caixa, nós não teríamos essa informação. Beleza? Então, nós utilizamos esse regime. Próximo, ele diz, venda de mercadorias no mês de março por 2.000, ou seja, se ele fez uma venda, houve uma receita, sendo que 800 serão recebidos em abril e os outros 1.200 no mês de maio. Aí vamos lá. Felipe, pelo regime de competência, o que é que vai acontecer? Pessoal, pelo regime de competência, nós vamos reconhecer aqui em cima. Tá? No mês de março, ele fez a venda. E aqui, pessoal, já fixem isso. Quando ocorre a venda, subentende-se que ocorreu a entrega da mercadoria. Então, ocorre o fato gerador só para a gente lembrar, da receita. Então, aqui em março, nós vamos ter debita, recebeu dinheiro, pessoal? Não, é para receber em abril e maio. Então, a empresa vai ter uma conta clientes, que são valores a receber no valor de 2.000, e credita uma receita de vendas no valor de 2.000. Por isso que, pelo regime de competência, a empresa vai reconhecer a receita em março no valor de 2.000. Claro que, aqui é a receita, pessoal. Claro que quando for em abril, a empresa vai receber 800, então ela diminui o valor a receber, então ela vai debitar caixa pelo valor recebido e creditar clientes pela diminuição da dívida. Ela tinha um valor a receber de 2.000 e o seu cliente pagou 800, então agora ela só tem um direito de 1.200. Lembrar que clientes é um direito ativo, natureza devedora. Se diminui seu saldo, credita. E quando for em maio,
ele vai receber os outros 1.200. Então, ele vai debitar caixa em 1.200 e creditar clientes em 1.200. Lembrando que aqui, pessoal, é 800, né? Não tem como, método das partidas dobradas. Professor Felipe, presta atenção, menino. Então, vamos lá. 800, beleza? Se for pelo regime de caixa, pessoal, como é que ficaria? Vamos lá. Pelo regime de caixa, ele só reconhece quando é recebido. Então, em abril, o que é que ele faria? Debitaria caixa no valor de 800 e creditaria receita de vendas. Ó, porque toda receita credita e como entrou dinheiro, ele debitou. Aumentou seu ativo. E em maio, ele debitaria caixa de novo, só que agora 1.200 e creditaria a outra parte da receita de venda no valor de 1.200. Logo, nesse caso aqui, né, observem que em março a receita foi reconhecida pelo regime de competência, já pelo regime de caixa, ela foi reconhecida 800 em abril e 1.200 em maio. E aqui nós temos, ó, receitas. Tranquilo? Aqui, receitas. Beleza, Felipe, vamos continuar. Próxima, no mês de março, a empresa teve gastos com a sua conta de água no valor de 250, que foi pago à vista. Opa! Se ela pagou no mesmo momento do fato gerador, ok? Porque ela teve gastos no mês de março, quer dizer que o fato gerador dessa despesa foi em março. Então, a empresa reconhece, pelo regime de competência, uma despesa com água no valor de 250 e credita caixa, porque já foi pago no valor de 250. E isso também, pessoal, vai acontecer pelo regime de competência. Por quê? Desculpa, pelo regime de caixa. Porque a despesa foi paga à vista. Se foi paga à vista, ó, eu vou colocar isso daqui no mês de março também. Então, vai ter um débito em despesa com água e credita caixa no valor de 250. Tranquilo? Lembrando que aqui também é o mês de março. Então, eu vou ter uma despesa de 250 e uma despesa de 150 nos dois em março. Tranquilo? Observem que para o regime de competência o que importa é a despesa, independente se ele recebeu. Já pelo regime de caixa, o que importa é o recebimento ou o pagamento. Tranquilo? Nesse caso aqui foi uma despesa. Beleza? Aqui já foi uma receita. Tranquilo? Beleza, Felipe? No outro caso, nós tivemos despesa. Show de bola. Vamos continuar. Aqui foi tudo em março. Pagamento de 800 no mês de março referente ao aluguel de um imóvel que será utilizado pela empresa no mês de abril. Observem, pessoal, a empresa ela pagou antecipado algo que ela só vai utilizar no futuro. Então, observem que o fato gerador é em abril, porém o pagamento foi em março. Ah, Felipe, então vamos lá. Pelo regime de competência, o que é que ocorre? Em março, a empresa vai registrar. Se ela pagou, sai o dinheiro do caixa. Credita caixa, valor de 800.
E aí ela vai debitar, se ela pagou antecipado, ela vai ter um direito de receber. O quê? A utilização do aluguel. Então você vai colocar debita aluguéis pagos antecipadamente. Que é uma conta, pessoal, do ativo. Beleza? E aí caixa porque saiu dinheiro. Quando for, ó, aqui também é 800. Quando for em abril, aí a empresa utilizou o imóvel. Então nós vamos ter despesa com aluguel no valor de 800 e credita os aluguéis pagos antecipadamente no valor de 800, encerrando a conta porque ele utilizou o serviço. Ele tinha um direito e utilizou esse direito. Então, pelo regime de competência, essa despesa ela será reconhecida em abril. Já pelo regime de caixa, pessoal, como ele foi pago em março, ele deve ser registrado em março. Então, em março, nós vamos ter a despesa de aluguel, mesmo que ele não tenha utilizado, e credita caixa. Então, observem que é muito estranho nesse caso. A empresa reconheceu uma despesa sem ter a despesa. Por isso que o regime de caixa ele não é utilizado, pessoal. Você utiliza, às vezes, no seu dia a dia, da sua família, recebimentos e pagamentos. Mas, mesmo assim, você tem um controle à parte de quanto você deve, de carnê, de cartão de crédito e assim por diante. Tranquilo? Show de bola, Felipe. Vamos continuar. Depois disso, pessoal, ele pergunta o valor do resultado da empresa pelo regime de competência e pelo regime de caixa. E observe que é no mês de março. No mês de março. Beleza? Então, nós vamos ter que ir lá e encontrar esses valores. Então, nós vamos ter receitas e despesas. E aí, o resultado, ele vai ser receitas menos despesas. Pessoal, de março, tranquilo? Então, pelo regime de competência, ó, ele teve uma despesa em março de 1.000, teve uma receita de 2.000, teve mais uma despesa de 1.250, e aqui foi em abril, ó, então não entra. Então, ele teve receitas de 2.000, que foram em março, e despesas de 1.000, que foram em março, mais 250. A outra despesa só foi em abril. Então, somando 1.000 mais 250, 1.250, nós vamos ter 2.000 menos 1.250. O resultado pelo regime de competência foi positivo em 150. Beleza, Felipe. Agora vamos calcular em março, só que pelo regime de caixa. Então, nós vamos ter as receitas, as despesas, e o resultado vai ser a diferença. E aí, vamos lá. Pessoal, pelo regime de caixa, aqui foi em abril, então não entra. Aqui a receita também foi em abril, então não entra, certo? E maio. Já aqui nós tivemos uma despesa de 250 em março e de 800 em março também. Então nós tivemos 0 de receitas e 250 mais 800 de despesas, nós vamos ter um valor de
de 1.050. E aí, quando pegar 0 menos 1.050, a empresa ela teve um resultado negativo de 1.050, que é um prejuízo. Já no caso do regime de competência, foi um lucro. Claro que podemos ter tanto resultado positivo quanto resultado negativo, tanto no regime de competência quanto no regime de caixa. Beleza? Pessoal, nós vamos dar aqui uma paradinha para tomar aquele café e voltamos em instantes com mais conteúdos. Sucesso, abraço e bons estudos!